Fala galera, bem-vindos ao canal Ex-Enem. Meu nome é Cauê Gomes, eu sou professor de Geografia. Se você é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Ex-Enem. Então, segue a gente, né? Clica aqui no sininho para receber as notificações, que a gente tem muita coisa para ajudar vocês aí a realizar o sonho de entrar em universidade. Se você já está acompanhando nosso canal, muito obrigado. Compartilha. Se você ainda não assinou, assina o canal também. Clica aí também no sininho para receber notificações, que hoje tem geografia e vamos que vamos. Então hoje, galera, nosso assunto é bioma ou paisagem fitogeográfica, que é literalmente a paisagem vegetal e o comportamento dessa vegetação em termos de grupo, né, um comportamento generalizado em um espaço na superfície da Terra com relação aos fatores naturais como clima, solo, relevo, que a gente vai ter a influência de a criação de uma vegetação principal. Bioma é um assunto que cai no Enem principalmente misturado aí, né, com teor interdisciplinar com biologia, né, tanto na prova de natureza quanto na prova de humanas ela acaba sendo citada. Então vamos que vamos tentar entender um pouquinho aí sobre a vegetação principal que dá característica ao comportamento do nosso bioma. Tranquilo? Então quando a gente pensa em bioma, a gente associa automaticamente a um conceito chamado ecossistema. O conceito de ecossistema acaba sendo também muito mais trabalhado em biologia, né, com botânica e por aí vai, que é uma coisa mais específica, é uma coisa mais taxonômica, é uma coisa mais, né, de classificação de espécies, de características individuais, né, e também no contexto de ecossistema, que sim, é um conjunto de comunidades, né, que interagem entre si, permitindo a vida e o equilíbrio existente. Na nossa própria biosfera é um grande grupo de comunidades interagindo entre si, garantindo o equilíbrio e a vida como a gente conhece, que é a ideia de ecossistema. Para a geografia, a gente trabalha o conceito de bioma, que é literalmente a ideia de grupo, né? A ideia de característica geral de um espaço. Porque quais são os objetos de estudo da geografia? Eu tenho um espaço geográfico, eu tenho a paisagem, eu tenho um lugar, eu tenho região e território. E para bioma, dois objetos de estudo deixa bem clara essa ideia de por que, né, na geografia a gente acaba trabalhando com o conceito de bioma. Primeiro é o de região, que é um conceito de generalização de fatores em um espaço na superfície do nosso planeta, delimitar um espaço que tem fatores em comum. E o segundo é com certeza a paisagem. O que significa paisagem, galera? Paisagem é o resultado das interações existentes no espaço geográfico. No caso aqui, a gente está falando de interações físicas, de interações naturais, ou seja, a gente está falando da interação dos fatores como clima, relevo, solo, certo? E como isso vai dar um resultado em uma paisagem, em uma característica visual fitogeográfica, não é isso? Então, nesse contexto, a gente acaba tendo o resultado, de novo, o resultado das interações entre os fatores como clima, relevo e solo vão representar um tipo de paisagem, e essa paisagem, mesmo tendo espécies diferentes nela, acaba tendo fatores em comum generalizados com relação ao clima, ao solo e assim sucessivamente. Então, bioma, a paisagem fitogeográfica, paisagem fitogeográfica, né, que nada mais é do que, né, essa resposta das interações existentes, dependendo da condição climática, dependendo da condição de temperatura, dependendo da altitude, essa vegetação local vai ter um certo comportamento. Vai formar um bioma, uma característica em comum de um grupo e fatores generalizados com relação aos fatores físicos. Beleza? Então, ecossistema seria tantas as interações, a classificação das espécies. Para a gente, né, o bioma é a paisagem, é o resultado dessas interações, é como a gente tem um comportamento, tanto sim individual, com a biodiversidade, mas também, né, o resultado dessas interações visualmente, a paisagem fitogeográfica. Beleza? Então a gente sabe que os biomas, que são esses grupos, né, existentes com características em comum devido aos fatores naturais, né, no Brasil a gente vai ter os biomas que apresentam grande biodiversidade. E quando a gente fala de biodiversidade, pessoal, é essa relação de
Primeiro, lógico, uma diversidade biológica, uma grande variedade de espécies vegetais e animais, mas também a variedade de interações existentes entre elas. Porque a gente sabe que um animal, um vegetal, ela pode ter inúmeras interações existentes com espécies diferentes. E isso gerar o equilíbrio do próprio ecossistema e da vida existente no local. No Brasil, todo bioma é biodiverso. Até a nossa caatinga, né, que é um bioma unicamente brasileiro, que sempre é associada à relação de seca, de um solo pedregoso, rachado, né, ele é um bioma biodiverso, é um bioma rico. No Brasil, os nossos biomas são bastante ricos. O Brasil apresenta as maiores biodiversidades do mundo. O Brasil possui duas das florestas mais biodiversas do mundo, que é a floresta equatorial amazônica e a floresta de Mata Atlântica no nosso litoral. Então, o Brasil possui, sim, uma das maiores biodiversidades do mundo, se não a maior biodiversidade de maneira geral, certo? Então, não esquece disso. A biodiversidade é tanto as interações quanto a taxonomia, a classificação das espécies. Não é só a quantidade de espécies, mas as interações existentes entre elas. Então, eu classifico tudo isso para classificar uma região biodiversa. Né? Os seres vivos de um bioma vivem de forma adaptada às condições da natureza. O que quer dizer isso? Porque, galera, quando a gente fala de bioma, eu tenho um termo que cai muito na prova do Enem, chamado endemismo. Como assim, professor? Endêmico. O que é endêmico? Uma coisa que é endêmica, ela pertence, ela faz parte daquele bioma. Se eu tirar ela daquele bioma, daquele ecossistema e colocar em outro, devido às interações diferentes, devido a características diferentes, ela não sobrevive, porque ela faz parte daquilo, ela é endêmica daquilo. Por exemplo, né, Cauê, professor de vocês aqui de geografia, né, eu falo muito alto, eu grito muito alto, então alguém reclama assim, pô, Cauê, tu fala muito alto. Eu disse, é endêmico de professor. Né? A gente tem um termo, a gente usa essa expressão. Não faz parte do professor, todo professor é assim, porque acaba sempre falando muito alto por causa do costume de sala de aula. Então, ser endêmico é fazer parte. E o Brasil apresenta um dos maiores endemismos do mundo. Né? A nossa floresta Mata Atlântica, a nossa floresta equatorial, possuem muitas espécies endêmicas. O que preocupa no contexto brasileiro, devido à degradação, ao desmatamento, que a gente acaba tendo uma grande quantidade de espécies extintas, às vezes mesmo antes de serem descobertas, como aconteceu na Mata Atlântica ou na Amazônia, por causa desse teor grande de endemismo que a gente tem no Brasil. Se eu destruo o ecossistema que ele tem, que é aquele animal, aquela espécie, né, ela convive, ela não consegue sobreviver em outra, porque ela é endêmica, beleza? Então o Brasil apresenta os maiores endemismos do mundo, tanto na floresta de Mata Atlântica, quanto na floresta equatorial, no Cerrado e nos nossos biomas existentes, certo? E o Brasil ainda tem uma característica muito, né, peculiar, que é o endemismo generalista e o endemismo especialista. Vocês vão ver em biologia que eu tenho, né, animais especialistas, animais generalistas, aqueles animais generalistas que se adaptam a várias condições e acabam tendo mais chances de sobreviver, aqueles animais especialistas que se adaptam a um tipo de condição e normalmente têm mais dificuldade devido à degradação e às mudanças climáticas. Mas o Brasil, devido à sua grande variação latitudinal, os nossos biomas e nossos climas também recebem esse tipo de influência. Vamos pensar, por exemplo, no nosso bioma de Mata Atlântica, que vai desde a região nordeste, da nossa zona da mata nordestina, até lá na região sul e sudeste, né? Um pouquinho ali, um pedacinho da região sul, mas também no litoral da região sudeste. Então, devido a essa variação latitudinal, a gente sabe que o clima tropical úmido do litoral brasileiro, né, varia um pouquinho entre o nordeste e entre o sul. Por exemplo, na região sudeste, o inverno é muito mais frio do que aqui. Na região sudeste, temos maiores índices de pluviométricos em alguns pontos. Então, essa variação dentro dos nossos próprios biomas, a nossa própria Mata Atlântica tem uma variação latitudinal dentro dela, a gente acaba tendo esses endemismos generalistas e especialistas. Os generalistas são aqueles que vivem em quase toda a região da Mata Atlântica, de nordeste a sudeste. Já aqueles especialistas são aqueles que vivem numa parte específica da Mata Atlântica, só que na Mata Atlântica do Nordeste, porque aqui é mais quente o ano todo, e assim sucessivamente. Mas não esquece, endêmico faz parte, né? Tá no equilíbrio daquele ecossistema, daquele bioma. Se eu retiro aquela espécie endêmica dali, ela tende a não sobreviver. E o nosso bioma, ele é classificado por uma vegetação principal. E é aí que chega o ponto da nossa aula de hoje, né? Classificar essa vegetação principal e identificar o bioma através dessa vegetação principal. Na geografia, a ideia de vegetação principal não é a espécie,
né? Não é uma bromélia, uma cactácea. Sim, a gente usa, né, essas variações, esses conceitos, para classificar biomas. Mas para a gente, o comportamento geral, né, é uma classificação da vegetação com relação a fatores naturais. Como, por exemplo, como essa vegetação ela se comporta, de maneira geral, em relação à umidade. Se essa região tem umidade muito alta, tem umidade muito baixa, se ela é seca, se ela é desértica, como a vegetação se comporta em relação à umidade, como a vegetação se comporta em relação à sazonalidade. Então, o comportamento geral de acordo com os fatores naturais. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter a nossa caatinga, né, com a vegetação xerófila, né, isso, acicofoliada, arbustiva, caducifólia. E a gente vai entender um pouquinho hoje aqui, bem rapidinho, de como eu classifico e quais são os tipos de vegetação principal e como eu preciso relacionar com o clima e com os fatores naturais para lembrar. Beleza? Mas antes disso, vamos ver os fatores que influenciam nisso. Já que eu estou falando que é uma influência e a interação entre os fatores naturais, a gente vai ter esses fatores influenciando diretamente no tipo de bioma. E o Enem adora citar o clima e perguntar qual é o bioma. Citar o bioma e perguntar qual é o clima. Citar o bioma e perguntar qual é o tipo de solo. Porque você tem que aprender a fazer essa relação. Então, primeiro a gente tem a altitude. E o que varia com a altitude, professor? Primeiro, varia a temperatura, porque eu aprendi que a Terra aquece de baixo para cima, e quanto maior a distância do solo, menor a temperatura na troposfera, tanto porque o ar é mais rarefeito, quanto maior a altitude, quanto pela distância do solo, dos oceanos. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A altitude também influi na umidade. Lembra das chuvas orográficas, certo? A altitude também influencia na pressão, né? Então, eu tenho tanto temperatura, quanto umidade, quanto pressão modificando aí, influenciando o tipo de bioma. Eu vou ter a latitude, e a latitude é um dos determinantes na paisagem fitogeográfica do nosso mundo, dos nossos biomas globais, porque elas tendem a estar bem ligadas às nossas faixas climáticas. As faixas equatoriais, eu tenho as florestas equatoriais, as faixas temperadas, eu tenho as florestas temperadas, as regiões polares, eu tenho a tundra, porque o bioma acaba se adaptando devido à latitude da forma da Terra e tem uma iluminação, olha aqui o segundo, terceiro ponto, né, e uma distribuição da insolação, né, do Sol. Olha, que pleonasmo, né, professor? Se é insolação, é do Sol. Desculpa aí, galera. Vamos nessa. Aproveitando aí, né, quase um calypso, não um colapso, certo? Né? Lembrando a você para assinar o nosso canal, para seguir a gente nas redes sociais, clicar aqui no sininho para receber notificações, para acompanhar nossas aulas. Vamos que vamos. Então, com a latitude varia também a temperatura e a luminosidade. A gente sabe que, de acordo com a variação de solstícios e equinócios, a gente tem noites mais longas em latitudes maiores. Né? Então, a vegetação tem que se adaptar a um tempo mais curto de iluminação. A gente também tem a variação de temperatura, de pluviometria. As regiões equatoriais é mais quente, é mais úmido. Né? Então, esses fatores de umidade, temperatura, né, distribuição das massas de ar, que é literalmente distribuição das chuvas, da umidade, acabam sendo determinantes para a característica do bioma da região. Né? Então, ó, são fundamentais para sabermos o tipo de vegetação que encontra-se em cada parte do planeta. Se eu tenho uma região úmida ou menos úmida, já dá e já me ajuda a classificar a vegetação principal. Então, preste atenção comigo aqui. Ó, a gente pode classificar a vegetação de acordo com o clima, sim. Primeiro, a gente pode classificar a vegetação de acordo com a umidade. São 4 características que eu preciso lembrar. Não esquece. Com relação com a umidade, eu tenho, por exemplo, as vegetações chamadas xerófitas. Xerófita literalmente significa uma vegetação de clima seco ou semiárido, com baixo índice pluviométrico, onde a maior parte do ano fica sem chover. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem, né, uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado, que canta a música em cordel, conhecida no país todo, e tem uma música chamada Chover, né? E a música começa com um poema que diz assim, né? Sabiá no sertão, quando canta me comove, passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque só tem a obrigação de cantar quando chove. Ou seja, a gente tem um ano onde basicamente chove 3 meses no sertão e 9 meses de estiagem. Então a vegetação ela precisa se adaptar a essa falta de umidade. Então ela acaba criando um mecanismo de defesa, tendo um comportamento xerófilo, né? Deserto Saara, sertão nordestino, certo? A gente tem aqui, ó, né, um comportamento de adaptação a clima seco. Seco pode ser seco e frio, como os desertos, né, gelados do norte, ou pode ser seco, né, e quente, como o Caatinga nordestino, deserto Saara, xerófita,
pouca umidade, regiões secas ou semiáridas. Depois eu tenho as higrófilas. Higrófila é aquele grupo de vegetação adaptada a muita umidade, como por exemplo aqui, ó, nossa floresta amazônica. Vê a cor do solo escuro, rico em matéria orgânica, como tem muita umidade e muita pluviometria, normalmente essa vegetação passa o ano todo verde, né? Tem muito sol, tem muita umidade, então eu posso produzir muita fotossíntese, ó. Só alegria. Então, higrófila é adaptada a regiões com muita umidade. Mata Atlântica, né, região equatorial do Brasil, chove muito, então eu tenho, né, um tipo de vegetação higrófila. E eu tenho, né, as tropófilas. As tropófilas são aquele meio termo, né? Xerófilas, seca, semiárida, higrófilas, muita umidade, né, não esquece, e tropófilas eu tenho aquele meio termo, como por exemplo o clima tropical do Brasil, que predomina principalmente no nosso cerrado, onde eu tenho uma época do ano que chove e uma época do ano que faz seca. Clima tropical, chove no verão, seca no inverno. E aí nesse contexto, né, eu tenho a estação úmida e a estação seca, então ele vai ter um comportamento tropófilo, certo? Regiões temperadas têm características tropófilas também, né? Então tropófilo é com relação à umidade. Xerófila, seca. Então, região seca, semiárida, vegetação, xerófila. Eita, chove muito, umidade o ano todo, higrófila. Eita, a vegetação que tem as épocas do ano bem definidas em relação à chuva, uma época que chove, uma época que seca, tropófila. E eu ainda vou ter as halófilas, né? Ó, opa, tropófila, quase esqueci aqui da imagem, né? Ó, se liga aqui as tropófilas. E eu tenho as halófilas, que são mangue, que são encontradas em vegetações que têm água, né, contato com água salina. A gente sabe que o mangue é um bioma que vive no contato do rio com o mar e depende de uma variação diária, de subida e descida da maré, né? Então, por isso o mangue tem essa característica de raízes expostas, né? E uma adaptação à água salina, salobra, e por isso halófitas, beleza? A gente também tem outras que caem na prova, que raramente, na verdade, são citadas na prova, certo? Essas são as principais, mas eu tenho também, né, as orófilas, ó, tudo que é orográfico, orografia, oro em geografia com relação ao relevo. Então, normalmente são vegetações encontradas em topo de montanha. Umbrófilas são também ligadas à ideia de sombra. Por exemplo, lá, se você assistiu o Crepúsculo, do vampirinho lá e da vampirinha que se apaixonam, que tem um filho, que é meio estranho aí a história dessa criança que já tem um cara apaixonado por ela com 30 anos na frente dela, mas tudo bem. Mas se você assistiu o Crepúsculo, você sabe que os vampiros lá de Crepúsculo vivem numa região que basicamente o sol não aparece, é penumbra, né, quase a parte do ano todo. E a gente tem uma vegetação acostumada com sombra, e aí a gente chama umbrófila. Umbrófila, quase não sai, beleza? Só alegria. Para a gente também, são 4, não é isso? Classificações com relação a fatores naturais. Então, primeiro a gente falou de contato com umidade. E em relação ao tamanho das folhas, também está ligado a isso. A folha ela vai ser grande quando, por exemplo, eu tiver muita umidade e muita insolação, muito sol, muita água, fotossíntese, meu patrão. É aqui, ó. A árvore tende a ter um comportamento de folhas maiores, essas folhas chamadas latifoliadas. Regiões mais secas, semiáridas, né? Regiões que eu tenho um comportamento de folhas mais fininhas, que tem neve, como as coníferas, a taiga na região norte, para se proteger, que são folhas em formato de agulha, as coreáceas, que são folhas mais grossas. Então vamos nessa. Então eu posso classificar as vegetações de acordo com o tamanho das folhas. Eu tenho as acincofoliadas, folhas fininhas, folhas em formato de agulha, certo? Que são adaptadas tanto à relação seca, semiárida, certo? Devido à falta de umidade, né? A gente vai ter os espinhos, as cactáceas, a gente também vai ter a taiga no hemisfério norte, que é a conífera, né? Que é aquela árvorezinha de Natal, que tem aquela folhinha fininha, com mecanismo de sobrevivência no clima que tem muita neve. Aqui no Brasil a gente vai ter a priminha da taiga, que é a araucária, né? Que desenvolve lá na região sul, que aí também tem esse comportamento de folha de agulha, de folha fininha. Então, seco, frio, sempre a gente pode associar aí as acincofoliadas, beleza? Depois eu vou ter as latifoliadas, folhas grandes, largas, né? Como tem essa aqui. A gente não precisa exagerar, como o senhorzinho aqui, né? A maioria das nossas árvores na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, pé de jambo, pé de jaca, certo? Essas árvores de maior porte, pé de manga, apresentam normalmente um comportamento latifoliado. Folhas largas, absorvem muita insolação e acabam consumindo muita água, e por isso, né, precisam dessa região de muita umidade, perdão, galera, e muita insolação. Mata Atlântica, região equatorial, tranquilo? E as coreáceas, né, ela tem esse nome porque literalmente a folhinha, não sei se a imagem dá para captar direito, ela é meio grossa,
né? Então, coreácea, ela tem essa formato de napa, porque ela é adaptada principalmente às queimadas que ocorrem, por exemplo, no nosso centro-oeste, né? Num clima onde chove na época do ano e a umidade baixa muito na outra época do ano, acaba sendo suscetível às queimadas. E para sobreviver às temperaturas altas das queimadas, a vegetação acaba desenvolvendo esse teor aí meio grosso, como se fosse uma napa, um couro, e por isso coreáceas. Então a gente tem muito disso aí no nosso cerrado, né? A savana africana também tem, né, essa característica das coreáceas. Com relação ao comportamento sazonal, certo? Tudo que é sazonal em geografia é com relação às estações do ano. Tudo que é sazonal em geografia é uma variação anual. E aí eu estou falando com variação anual com relação à perca e retenção das folhas. Está ligado literalmente ao clima. Se uma região é muito seca a maior parte do ano, como a gente acabou de falar da caatinga, né, a vegetação precisa ter um mecanismo de hibernação, de defesa. Então, as caducifólias são adaptadas a regiões mais secas, a maior parte do ano sem chuva. Então, ela perde as folhas aí, ó, certo? A maior parte do ano, não porque ela está morta, não porque, certo, é pobre ou menos biodiverso. Se eu quiser essa imagem, eu tirei essa fotografia em 2012, né? Isso é a nossa caatinga nordestina brasileira, né? A caatinga significa literalmente mata branca ou mata cinzenta, porque a maior parte do ano, como ela perde as folhas, por que ela perde as folhas? Para absorver menos insolação, produzir menos fotossíntese e conseguir consumir menos água, sobreviver ao período de estiagem. Como a gente comentou que varia de 8 a 9 meses, é um período longo ao longo do ano, lógico, parece plenário, mas vamos lá, certo? Ao longo do ano, que precisa se resistir a isso. Ela perde as folhas e fica com essa tonalidade, ó, solo meio branco, né? E a cor das árvores meio acinzentadas e por isso caatinga. Mas, ó, bateu uma chuvinha, uma semana de chuva, ela já começa a ter sinais de vida, certo? 2 semanas de chuva é assim, ó, é a mesma região, é o mesmo local, galera, com, né, ó, 3 semanas de variação pluviométrica. Então a caducifólia, ela é resistente ao período de estiagem, ela perde as folhas na maior parte do ano, beleza? Já semidecídua é aquela que perde as folhas, porque decídua é aquela que perde as folhas, massa. A que perde a maior parte do ano, caducifólia, caatinga nordestina, certo? Né? A maior parte do ano, né, eu tenho aí a temperatura baixa, seca, tipo, a temperatura alta, mas falta de umidade, e aí ela perde as folhas. As tropófilas, ou semidecíduas, são aquelas que perdem no período mais curto do ano, basicamente restrita a uma estação, como, por exemplo, as florestas temperadas no norte, que tem as estações bem definidas. Né? A primavera floresce, né? No verão fica tudo verde, né? No outono começa a ficar laranjado, como nessa imagem, e no inverno cai as folhas. Então, quando ela é mais restrita a uma estação do ano, quando é menos de metade do ano, a gente pode chamar de semidecídua. E perenifolha é aquela que é verde o ano todo, perene, permanente, verde o ano todo, perenifolha. Beleza? E por último, mas não menos importante, o porte, o extrato vegetal. Né? Estratificação, a gente vai ter, ó, arbórea, árvore grande, certo? Arbustiva, árvore média, e herbácea, vegetação rasteira, quase não sai. Arbórea, arbustiva e herbácea. Extrato vegetal, porte de vegetação. Depende de vários fatores e isso é a característica que mais varia. Tanto que a gente possui a chamada floresta estratificada. Olha o nome, floresta estratificada. A floresta estratificada é a nossa Mata Atlântica. Por ela ser mais aberta, ela tem os 3 estratos vegetais. E aí o extrato vai depender das condições naturais. Por exemplo, a taiga, na região norte, tem muita neve, então dificulta o desenvolvimento de herbácea, de vegetação rasteira, porque o solo está coberto de neve a maior parte do ano. Já aqui no sul do Brasil tem os pampas gaúchos, que é a pradaria, que é herbácea para tudo que é lado. Então, tendo essas 4 características, ó, com relação à umidade, com relação ao tamanho das folhas, com relação ao porte e ao comportamento sazonal, você mata a maior parte das questões. Como, por exemplo, a nossa caatinga, que é um bioma unicamente brasileiro e só existe aqui. E qual é a vegetação principal da caatinga? Xerófila, seco, semiárido, arbustiva. Por quê? Eu tenho os 3 estados? Tenho. Eu tenho herbácea, eu tenho algumas árvores, mas eu estou falando do comportamento principal. O solo é muito pedregoso, muito raso, né? Tem muita pedra, pedra não, rocha, mas, né, para a gente pode ser chamar, certo? E eu tenho, né, um clima seco, com pouca umidade. Então, arbustiva, certo? Acicofoliada, folha fininha, né? E comportamento caducifólio. Xerófila, arbustiva, caducifólia, acicofoliada.
é a vegetação principal da nossa caatinga. E se você quer saber o resto e um pouco mais sobre os biomas do Brasil, assina o canal, clica no sininho e não perde a nossa próxima aula de geografia. Valeu, galera! Ex-Enem!